analista de sistemas, empresário e político. Apaixonado por futebol, torcedor do Fluminense. Foi figurante de alguns programas de televisão. É casado, pai de um filho e 2 enteados. Presenciou momentos marcantes da história política no Brasil. É com o deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Milton Rangel, o perfil de hoje. Muito obrigado pela sua presença, deputado. Eu que agradeço estar aqui com você, Rogéria. É um prazer imenso aqui nessa mesa aqui. Vamos conversar. Tudo. Isso, essa é a ideia, que a gente converse sobre a sua história, que é uma história bastante interessante, uma história rica, que viveu momentos importantes, como eu falei, na história do Brasil, que o senhor vai contar aqui pra gente ao longo do programa. Vamos sim, vamos falando. Mas vamos lá para o início. Lá na sua infância, o senhor nasceu e foi criado em Bangu, com uma forte influência materna, do lado feminino, porque teve a avó ao seu lado. E ter sido criado com uma avó ao lado, com uma mãe muito presente, uma irmã, primeiro neto, primeiro sobrinho, o que isso significou na sua formação? É muito importante isso, porque meu pai era jornalista, colega seu, não é, porque está vivo até hoje, graças a Deus. Ele é jornalista e ele, na época, ele saía de casa, quando eu era pequeno, em Bangu, ele saía de casa às vezes 6 horas da manhã, chegava em casa meia-noite. Ele trabalhava nos Correios, né, no jornal Os Correios, Correio da Manhã, né, na Rádio Globo, como redator da Rádio Globo, como jornalista da Rádio Globo, no jornal O Globo também trabalhou uma época, e foi por aí. Então a vida dele era muito corrida. Então eu fui criado, como você falou, pela minha avó paterna, vó Maria, e pela minha mãe, lá em Bangu, na Rua Séries, saudosa Rua Séries. A família até hoje ainda mora lá. A minha avó já faleceu, não mora mais lá, faleceu aos 99 anos de idade, lúcida, graças a Deus. E me criou me embalando na cadeira de balanço, né? Me dando mamadeira, né? Então fui criado por vó cheio de mimo, cheio de dengo. Pois é, e ela teve uma participação muito importante na sua vida, inclusive na questão da sua ideologia de fé. Foi a sua avó que lhe falou sobre a sua fé, que o senhor mais tarde veio abraçar, não foi isso? Foi. Ela teve um papel muito importante nessa questão. Eu tenho uma parte da minha família, a minha avó e a minha tia Marli, que já faleceu, ambas já falecidas, é a única tia mulher que eu tenho do lado de pai, né? As duas eram evangélicas praticantes e frequentadoras do mundo evangélico, né? E minha avó me levava todo domingo para a escolinha dominical, onde é a Igreja Congregacional de Bangu. É difícil falar isso sem emoção, mas eu vou levar. Mas essa é a ideia. Eu vou tocando. Isso porque só está começando. Imagina, hein? Imagina. A gente faz parte com o Roberto Carlos. São tantas emoções. São muitas emoções. Mas então minha avó me levava todo domingo para a escolinha dominical, né? E ali eu fui tendo meus primeiros contatos com a palavra de Deus, com o Jesus. A Igreja Congregacional de Bangu fica ali na rua Silveira Martins, não é... esqueci o nome da rua, não vai falhar aqui o nome da rua e deixa pra lá. Mas fica perto da estação de Bangu e a gente ficava ali todo domingo, ia pra lá, aproveitava, era um lazer também, né? Além de você ter a questão da evangelização, eu como moleque, né, convivia com as outras crianças naquele mundo evangélico, naquele mundo de igreja, né? E foi aí meus primeiros ensinamentos, quer dizer, minhas primeiras musiquinhas, meus primeiros louvores, meus primeiros cânticos evangélicos, eu aprendi ali na escolinha dominical de Bangu. E ter sido ao lado da sua avó foi uma memória afetiva forte. Ao lado da minha avó e ao lado da minha tia, né? A tia Marli também frequentava a minha igreja, junto com o tio Joel, e nós frequentávamos juntos. Aí meus primos, né? Mais novos, frequentavam também, então tinha todo esse impulsionamento, né, familiar. Foi uma boa lembrança da sua infância, né? Com certeza. Entre outras, porque tem a paixão pelo futebol. Essa paixão também começou lá na sua infância e veio de quem? Era do pai, da mãe? Quem era o... Não, meu pai nunca jogou futebol, nunca gostou de jogar futebol. Minha mãe também não, porque nessa época não se jogava futebol feminino, né? Não tinha essas práticas, né? É verdade. Naquela época. Mas eu fui pelo lado da família da minha mãe. Lá do meu tio Alberto, meu padrinho, que era um praticante de futebol, e meus outros primos, né, que gostavam de futebol. Então
eu ficava em Bangu, eu jogava futebol às vezes o dia inteiro. De manhã à tarde, porque o sol era muito forte, a gente abria a mão um pouquinho à tarde. Só ia chegar no final da tarde, a gente jogava futebol de novo. Então, às vezes, era o dia inteiro jogando futebol. Pensou em ser jogador profissional? Não, nunca pensei nisso, nunca fui tão bom assim. Eu falei que eu jogava muito, eu não falei que eu jogava bem. Jogava muito intensamente. Muito intensamente, mas não disse que jogava bem. Não vou, aqui não cabe mentira. Isso, é verdade, mas gostava muito, né? Gostava muito de jogar futebol, parava, tinha uma bola, eu tinha um campo de futebol para jogar, eu tava junto. Quebrei Podia ele dedo, procurar que o senhor tava lá. Quebrei dedo, arranquei sola de pé, aquele negócio de jogar no asfalto, né? Que asfalto quente, a sola do pé às vezes errava, o chute, né? A sola do pé ia embora, né? Quebrei dedo com disputa de bola, e tive de tudo. Mas futebol foi uma ótima fase. E foi uma infância recheada de boas memórias. Muito boas memórias. Isso Minha infância bom, em né? Bangu é uma coisa assim muito bacana. A gente vê hoje a vida das crianças de hoje. Eu criei um filho e 2 enteados, como você disse aí, e agora tenho 2 netas maravilhosas, 3 netas, né? Uma gêmea, duas meninas gêmeas e uma mais velha com 11 anos de idade. E a prática é outra, né? Hoje você não tem rua. Hoje você não está na rua. Criança na rua hoje é para ser tomado pela bandidagem. Quer dizer, eu fui criado na rua, fui criado com meus amigos brincando na rua, sem nenhum risco, sem nenhum medo, sem nenhum trauma, entendeu? Sem ser assaltado, sem ser molestado, sem nada disso. Eu fui criado assim em Bangu, Sepetiba, onde eu passava minhas férias de verão, e Bangu, sem nenhum tipo de problema. Vamos jogar um futebol? Vamos jogar um futebol. Íamos lá pro campo de futebol sozinho, aqueles meninos de 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, ia pro campo de futebol, jogava o seu futebol, praticava o seu futebol, voltava para casa, às vezes machucado, às vezes não machucado, às vezes inteiro, suado, cansado, para tomar banho, para jantar, essas coisas todas. Então, eu nunca tive esse problema com a rua. A gente foi educado e criado com essa convivência. E meus primos faziam assim também, e todo mundo não tinha risco. Hoje a criança não consegue mais. Eu quando eduquei meus filhos, quando criei meus filhos, eu já vi essa diferença muito grande. Eu detestava, quando eu estava menino, adolescente, né, que minha mãe falasse, ou meu pai falasse que vai me levar para uma festinha, que vai me buscar na festinha. Não, isso é mico. Não era mico que se fala. Hoje, quando eu criei meus filhos, já me pediam para buscar. Pai, você vai me buscar? Você me pega lá na tal hora? Quer dizer, é diferente, existe uma cultura mais de medo. Já com meus filhos adolescentes. Meu filho hoje está com 35 anos de idade. Então, isso tem, sei lá, seus 15 anos atrás, 16 anos, já tinha essa cultura de medo. Vem me buscar. Eu estou vendo a minha neta agora. Então, as minhas netas vão por esse caminho também, de ficar mais trancada em casa, sair da casa para outra casa, entendeu? A convivência com a natureza, a convivência com os bichos, a convivência... se perdeu bastante. Se perdeu. Eu tinha muito, por exemplo, em Bangu, quando eu morava ali na Rua Séries, atrás da minha casa era um mini sítio, porque era tudo vazio, então nós tínhamos um pomar com tudo que é fruta hoje, que você pode imaginar. Hoje é praticamente inimaginável. Não existe mais aquilo lá. Goiaba, por exemplo, eu tinha goiaba de tudo que é cor, com bicho e sem bicho. Você comia às vezes com bicho também. No meio daquele pomar, você acabava comendo uma que estava com bicho. Mas goiaba, eu tinha uma fruta lá que eu nunca mais vi na minha vida, chamada ingá, que é uma vagenzinha assim, docinha, uma delícia. Eu nunca mais vi isso. Não sei nem se existe ainda algum lugar que a gente consiga encontrar ingá. Nunca mais vi. Isso quer dizer que o nosso estado mudou muito, né? Na verdade, o país mudou muito. Não é só o Rio de Janeiro. Mas a vida seguiu, o senhor foi para a escola técnica, não é? Se formou em técnico, depois em analista de sistemas. Exatamente. E trabalhou em empresas muito significativas, inclusive no Antigo Banerj, né? Isso. E lá desenvolveu um trabalho interessantíssimo, que é aquele do overnight. Quando vocês chegaram quando nós chegamos na época da inflação altíssima, né? As pessoas reclamam de 15% ao ano, né? Naquela época o negócio era tenso, 30% né? ao mês. Como dizem os jovens atualizando, era punk. O negócio era punk. Era muito e aí o senhor descobriu um caminho que inclusive foi copiado por outras instituições financeiras. Qual foi o pulo do gato que o senhor descobriu aí? Não foi pulo do gato. Quer dizer, a gente estava desenvolvendo... eu me formei na PUC, né? E comecei a me especializar em banco de dados, em programação de banco de dados. Hoje, essa palavra até não existe mais. Quer dizer, você fala em banco de dados, é um banco realmente, um montão de dados armazenados. Mas banco de dados era uma terminologia técnica na época.
em que você se referia à forma de armazenamento das informações, dos dados, né? Então, eu me especializei num banco de dados chamado IDMS, que era o banco de dados relacional. Isso, tecnicamente, as pessoas só daquela época que vão saber o que eu estou falando. Hoje, os garotos que programam esses microcomputadores aí não vão saber nem o que eu estou falando. Mas a gente programava esse banco de dados. E a questão, como eu me especializei nisso, no Banerj surgiu a missão da gente ter que programar o overnight, fazer um programa de automático de geração de lastro. O que é lastro? Você tem uma operação financeira, você pega um dinheiro com um cliente e aquele dinheiro tem que ser lastreado com papel, senão é ilegalidade financeira. Quer dizer, você só pode pegar um dinheiro com um cliente se você tiver o papel para dar para ele. Então essa operação de overnight era exatamente isso. Era você casar o dinheiro, o recurso que entrou no banco com o papel que você tinha na sua carteira. Você tinha carteiras de diversos tipos de papéis. E aquelas operações, esse lastro era o que a gente chamava de lastro automático, fazer um lastreamento automático, que era o início da inteligência artificial, que hoje já é uma balela, hoje já é uma coisa que já não existe mais, nem se fala disso também, era outra terminologia que ficou no passado. Então era uma inteligência artificial que se criava de fazer essa lastreamento. Chegava no final do dia, você rodava aquele programa para fazer todo... Olha, essa operação casa com esse papel, essa operação... E por aí vai. Isso era feito manualmente. Isso era feito por os operadores da mesa de operação de papel, de renda fixa, né? E aí, na época, tinha o overnight, o open market e o overnight. E o overnight se usava muito, porque você, de um dia para o outro, você perdia 2%, 1%. Hoje você fala 1% ao ano. Quer dizer, 1% ao mês já é um negoção. Entendeu? Então, essas coisas, você não podia deixar o dinheiro parado na conta. Você tinha que girar ele com operações. E eu fui convidado a fazer esse processo, e aí me deparei com o seguinte problema. Sim, eu tenho que lastrear, o papel ele dura 180 dias. Aí eu faço o lastreamento da operação, essa operação cai no carnaval. E aí não pode ser no carnaval, você não pode vencer a operação no carnaval. No meio do caminho. Exatamente, você tem que vencer ela na data do dia útil, uma operação para dia útil. Como descobrir quando é carnaval? É um feriado variado. Né? Entre outros. Entre outros, Corpus Christi, Semana Santa. Páscoa. Semana Santa, tá ligado, que é o domingo de Páscoa. Páscoa não, porque é domingo. Então, domingo não tem problema, porque já é domingo, né? Não é uma operação, não é um dia útil. Mas o Corpus Christi, a Semana Santa e o Carnaval era o nosso problema. E como achar isso? Aí eu procurei uma pessoa, já falecido também, Ronaldo Rogério Mourão, que é um astrônomo que muita gente conhece ele, porque ele vivia, era uma das maiores sumidades no mundo da astronomia, e me recomendaram que procurasse por ele. E olha, ele me arranjou uma fórmula matemática de uma simplicidade colombiana. É mesmo? Uma coisa assim que eu falei, não acredito que isso funciona. Ô Mourão, isso não funciona, Mourão. Faz a conta aí, pega o dia que você quer. Aí botava lá na fórmula, dava certo. Fiz 300 mil testes com ele lá e não tinha jeito. E dava certo. Era uma fórmula matemática, simplesmente era uma fórmula matemática de uma simplicidade, como eu estou te falando, colombiana. Era um númerozinho que você multiplicava e acabou. Não me lembro mais a fórmula, não tenho memória mais para isso, até porque hoje isso não é mais necessário. Você aperta o seu celular ali, ele te diz se é feriado ou se não é. É verdade. Programado para alguns anos adiante. Qualquer dia que você quiser saber de feriado, a fórmula já te dá. Mas isso foi copiado, depois foi uma coisa, foi um marco até na sua gestão. Exatamente. Quando a gente conseguiu implantar isso no Banerj, isso foi um pioneirismo. Né? Esse lastro automático, não essa fórmula simplesmente, mas esse lastro automático da operação, da gente fazer isso de forma automatizada, isso assustou o Bradesco, o Itaú e os grandes conglomerados que vieram saber como é que isso era feito. Né? Eles não usavam o mesmo software de banco de dados que o nosso, mas quiseram conhecer o sistema e levaram esse sistema para suas bases. Belo serviço prestado. Bom serviço. Não ganhei nada com isso, não, mas só muito obrigado. Ué, mas tá aqui no perfil falando dele hoje em dia, tá vendo? Tem a memória. O Itaú, depois, no futuro, a gente vai falar sobre isso. Aí acabou até me demitindo quando comprou o Banerj. Pois é. Aí foi uma leva dura, né? Mas o senhor começou a trabalhar cedo. Começou a estudar na parte técnica e começou a trabalhar. Hoje, o mercado de trabalho está
tá muito diferente para o jovem hoje. Eu queria saber como é que o senhor analisa isso, mas isso depois do nosso intervalo, que vai ser rapidinho. Você que está aí com a gente no perfil, não sai daí, que tem mais deputado Milton Rangel para você já já.